Bairrista Futebol Clube em campo para debater o Grenal. Baldasso e Cacalo. Mas uma opinião mais concentrada, mais equilibrada de Kleber Grabowska, quem sabe? Talvez do Júnior Maicá. Mas tem muita coisa para a gente debater aqui depois do Grenal com a vitória do Grêmio 1-0. Já começa? Por que o Kleber tem opinião mais equilibrada que eu e o Baldasso? Eu estou tentando descobrir, me veio à cabeça sem que eu compreendesse o que estava acontecendo. Mas o importante é o seguinte, Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aqui, direto do estúdio... O Baldasso não retrucou, ele está em silêncio absoluto. Segura, cara, tu está acelerado. Direto no estúdio 4 da RDC TV, que transmite o Bairrista Futebol Clube de segunda a sexta a partir da 13h, sempre nos canais 24 e 524 da NET Claro. E também sempre nas plataformas digitais da RDC TV e do Grupo Bairrista, não é assim, Júnior Maicá? Sim, senhor, Silvio, boa tarde para todo mundo. Estamos ao vivo aí pelos canais, né, na RDC, 24, 524, também em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter e no site também da RDC. Quem não usa a rede social pode entrar no rdc.com.br e nos assistir. Não tem escapatória. Não tem escapatória. O Grêmio ganhou o Grenal 1-0, gol de Diego Souza. O Cacalo já chegou um tanto acelerado. O Baldasso tá calmo aqui nesse lado. Mas vamos começar por quem ganhou. Luiz Carlos Silveira Martins. Eu queria, antes de qualquer coisa, Benfica, eu não tenho redes sociais, mas acompanho muito as redes sociais. E depois do Grenal não vi nenhuma manifestação do Edu nem do Baldasso nas redes sociais. Queria ouvir o Baldasso sobre o Grenal primeiro. Depois eu vou emitir a minha opinião. Bom, primeiro que eu lamento e fico muito chateado e magoado que o amigo não me acompanhe em redes sociais. E segundo, que nem o pessoal que te abastece, o Hospício Tricolor lá, esse pessoal, não tenha te passado que eu tenho um canal do YouTube de maior audiência do Rio Grande do Sul e que logo após o Grenal, o meu comentário sobre o jogo estava lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Grenal foi de dois tempos absolutamente distintos. Um primeiro em que o Grêmio, muito bem escalado e anunciado por mim que faria isso aqui neste programa uma semana antes, que botaria 3 homens abrindo o meio-campo, o Grêmio suplantou o Internacional. O Grêmio cortou qualquer ação ofensiva do Inter e obteve espaços em que ele, Grêmio, no primeiro tempo, poderia ter decidido o Grenal. E aí tem a expulsão do Musto na final da primeira etapa. O Inter, surpreendentemente, porque eu temia o pior, o Inter, no segundo tempo, deu um totó de bola no Grêmio com o jogador a menos. Um banho, um vareio, um chocolate no Grêmio no segundo tempo. O Inter simplesmente amassou o Grêmio no segundo tempo. Ajudou o fato de que o Maicon saiu cansado, porque não consegue jogar 90 minutos, e entrou o Thiago Neves. Mostrando mais uma vez que a escalação do Renato foi correta. Se ele tivesse entrado com o Thiago Neves, a história seria diferente. E no final do jogo, numa escapada, o Grêmio conseguiu a vitória. Eu não considero a vitória do Grêmio injusta. Não considero, embora os dois tempos distintos, um para cada lado. Porque num jogo com tanta discrepância, qualquer um poderia vencer. Venceu o Grêmio. Eu acho que foi um prato cheio para o Internacional analisar as suas necessidades de modificações. Foi um prato cheio para analisar coisas positivas em relação à reação da equipe. E um prato cheio também para que cheguemos à conclusão de que não vai ser um jogo que tenha que mudar toda a convicção de um time. Muita coisa para analisar do Grenal. Estou triste, obviamente, perder Grenal é ruim. Perder Grenal em casa, pior ainda. Mas eu não vejo terra arrasada no que aconteceu no final de semana. E tu, Cacalo? Bom, dito isto, eu precisava ouvir isso aí, eu estava preocupado, porque eu não tenho rede social e não pude acompanhar a manifestação do Baldasso. Dito isto, eu quero participar hoje de um debate realista, de um debate prático. Equilibrado. Evidentemente equilibrado. Eu vou apontar números, fatos e situações que aconteceram no Grenal. Por exemplo, dizem alguns que o Internacional no segundo tempo foi muito melhor do que o Grêmio. Mas observe, preste atenção ao raciocínio que eu vou fazer. No primeiro tempo, o Grêmio perdeu 2 gols feitos com o Alisson e com o Diego Souza. Não tem como errar. Se é o Baldasso, que faz 30 balãozinhos depois do programa, que recebe aquelas bolas, o Baldasso fazia os gols. Seria 2-0 para o Grêmio. O VAR, o famoso VAR, vestiu a camisa vermelha e anulou 2 gols do Grêmio. Mas acho que o VAR errou? Não, claro que não. O VAR não errou. O VAR acertou. Mas eu quero dizer que a facilidade do Grêmio era tanta que anulou 2 gols do Everton. Só aí nós temos 4 oportunidades de gol. 4. Não é uma, nem 2, nem 3. São 4.
Se não tivesse o VAR vestido a camisa vermelha e acertado, virava 4-0. O Internacional não deu um chute em gol no primeiro tempo. Nenhum. Teve só uma cabeçada do Guerreiro por cima, uma jogada de fundo. Sem nenhum Chute perigo. não teve. Jogada sem nenhum perigo. Então, o que acontece? O baile, o nó tático, o show, foi no primeiro tempo 11 contra 11. Veio um treinador inexperiente em futebol brasileiro, um treinador que tem grife, que ia fazer o Liverpool do Rio Grande do Sul e tomou um chocolataço, 11 contra 11. Mas um chocolataço. Estava tonto na beira do campo, na própria casa. Então foi um banho de bola, assim, como há muito tempo eu não via. Eu confesso... Só está falando do primeiro tempo, eu concordo com tudo que tu falou no primeiro tempo. Primeiro tempo foi um baile, foi um chocolate, foi um nó do Renato no Cudê. Concordo, mas não, eu queria ver sobre o segundo tempo. Eu vou falar do segundo tempo. Eu vou falar do segundo tempo, claro, eu estou no primeiro ainda. Eu não posso pular, nem falar do intervalo, estou no primeiro tempo ainda. Então todo esse chocolataço do primeiro tempo ficou marcado pelo banho de bola, pelo vareio que o Renato deu no treinador do Internacional, que tem grife, que fez o Liverpool brasileiro, que vai se igualar ao treinamento europeu, e o Renato que não estuda, que é fanfarrão, que, enfim, uma série de outros adjetivos, passou por cima. Olha, chegou a dar saudade do Odair, porque o Odair enfrentava melhor o Grêmio. O Odair enfrentava melhor. Chegou a dar saudade. Mas esse foi o primeiro tempo. Vamos ao segundo tempo. O Internacional foi melhor, sim. O Baldassi, a semana passada, lembrou o Grenal do século, que o Internacional, com 10 homens, no segundo tempo, não só ganhou, mas saiu perdendo e virou o Grenal. Porque tinha um bom time e tinha um bom treinador. Esse ano, com 10 homens, empatado, não ganhou. Não fez gol. O Grenal do século empatou e virou, porque tinha um bom time, que não tem agora, e tinha um bom treinador, que não tem agora, e ganhou o Grenal do século. Mas vamos aos fatos. Segundo tempo. Antes do Internacional dominar o segundo tempo, e dominou o segundo tempo, o Thiago Neves deu uma cabeçada na trave. 5 gols. Em seguida, o Everton deu um chute que o Lomba fez uma grande defesa. Ainda antes do Internacional dominar, 6 chances de gol. Foi o Alisson, Cacau. Ele estava na... Não, foi o Alisson. Não, foi o Everton. Foi o Alisson. Ele estava invertido na hora, ele portou... Foi o Everton. Chutou e o Moleto fez uma... 6 chances de gol. Mais o gol, 7 oportunidades o Grêmio teve de fazer 7-0. E olha, me parecia um Brasil e Alemanha. Bom, depois de deixar de fazer 7 gols, os jogadores do Internacional são briosos, são bravos, são valentes. Vamos com tudo agora. Agora nós vamos com tudo. E tiveram 2 chances tímidas, com exceção da do Guerreiro, 2 foram tímidas. Então, se for 3 chances, como diz o Baldassi, 3 oportunidades, estou falando no condicional. No se o Internacional pudesse ter feito 3 gols, o Grenal terminava 7-3. Bom, primeiro... Foi simplesmente um vareio. Chamamos eles para o nosso campo e eles vieram feito uns anjinhos e tomaram um monte de contra-ataque. Resumo da história, ganhou muito mais uma vez, depois de 6 Grenais consecutivos, sem perder, o Renato ganhou mais uma vez o melhor. E quero concluir sobre o Internacional dizendo, o Internacional armou um time, vou fazer uma afirmação ousada, me cobrem depois, o Internacional montou uma equipe para 2020 pior que a de 2019. Os laterais não jogam nada, o Musso não joga nada, o time internacional é um amontoado de gente no meio-campo que tomou um vareio quando era 11 contra 11. E o resultado não mente. Ganhou mais uma vez o Grêmio. Bom, a tua análise, na minha visão, respeitosamente falando, é absolutamente lunática em relação ao Grenal. Tu me desculpa. O Grêmio não teve 7 chances de gol. E se teve 7 e não conseguiu fazer,
Eu sugiro que os jogadores do Grêmio treinem melhor, então. Mas Porque o você está perguntando Internacional os números teve do gol. 3 e não conseguiu o fazer. Internacional, o Grêmio não teve 7 chances de gol, o Grêmio teve 3 chances de gol. Eu referi aqui. O Inter do Eu segundo referi tempo. as 7 chances. O Grêmio não chamou o Inter para o seu campo no segundo tempo. O Grêmio foi suplantado, amassado no segundo tempo, o Inter com um jogador a menos. Amassado. O meu maior lamento do Clássico Grenal é que o Inter não tenha sido competente no segundo tempo para transformar em gol uma supremacia avassaladora que teve. Avassaladora na segunda etapa. O Inter foi incompetente em não ter feito o gol e ainda tomou o gol no final do jogo. Eu acho que sim, o Inter errou bastante. O Grenal não mostrou que o Grêmio é melhor que o Inter, pelo Grêmio ter vencido. Absolutamente. Tendo eu 45 minutos com um jogador a menos, tendo dado um banho no Grêmio. Absolutamente. Repito, não considero injusta a vitória do Grêmio, porque o Grêmio teve chance, o Inter também, e num jogo assim qualquer um pode vencer. O Internacional teve um fator no final do primeiro tempo, que foi a expulsão de um erro do Musto, porque o Diego Souza no meio-campo não precisa ser puxado. Meu filho Antônio, de 8 anos, alcança o Diego Souza na corrida. Então não precisava ter puxado a camisa, não precisava. Então, assim, o Inter teve erros, os laterais do Internacional foram muito bem no jogo, os dois, muito bem, melhor ainda o Moisés, muito bem no jogo. O Internacional teve um problema relacionado à expulsão do Musto e a outra na escolha, na minha visão equivocada do técnico Cudê, do Bruno Fux para este momento. Bruno Fux, que é um grande jogador, mas um jogo desta expressão não é o momento de promover uma mudança dessas. Ali tinha que jogar o Moledo. Bairrista Futebol Clube. Sim, Cacalo? Já vamos para o Kleber aqui. Isso tudo eu ouvi o ano passado e o ano retrasado. Porque o Internacional foi melhor, porque o Odair é o maior técnico do mundo, tem que fazer um contrato de 200 anos. E agora estou ouvindo em relação ao Internacional desse ano. Nada me agrada mais do que ouvir tudo isso, porque eles seguem se iludindo com o Internacional. Cacalo, tu está puxando o número. O Internacional teve mais posse de bola, mais chute a gol. Se é para puxar o número, eu vou puxar o número também. A estatística é toda a favor do Inter. Mas aí que está o banho Eu nem falei de número. aí que está o banho de bola. Toma a bola, Internacional. E nós vamos tomar e vamos fazer os gols. Era para ter vir. Se não tivesse um VAR vestido de camisa vermelha, teria virado 4-0. Depois, quando estava 0-0, o Thiago Neves deu uma cabeçada na trave, 5. Tá. Ô, Cacalo, deixa o eu te Everton perguntar uma chutou coisa. e o Lomba defendeu 6. E o Baldasso disse que o Grêmio não teve chance. Pelo amor de Deus. E mais o gol, 7. Todas as chances do Internacional, em 2 anos, não alcançaram as 7 chances do Grêmio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu disseste que o VAR estava vestido de camiseta vermelha. Isso é uma crítica ao VAR. O VAR errou nos 2 lances? É isso que tu quer dizer? O VAR acertou. Mas se ele acertou, ele não está com camiseta, né, Cacalo? Tá. Como, Cacalo? Porque ele usou uma forma correta de beneficiar o Internacional. Aliás, sempre o Internacional é beneficiado. Ou pelo VAR, ou pela arbitragem, ou pelo diabo que eu carrego. Sempre é beneficiado. E sempre, olha o adjetivo que eu estou usando, o advérbio que eu estou usando, sempre perde. É um grande perdedor o time do Internacional. Cacalo, uma coisa eu não posso tirar de ti. O Renato é um grande ganhador. O Renato passa por cima deles em qualquer jogo. Com o Odair, com o Diego Aguirre, com o Guto Ferreira, com a grife do Liverpool. Nós já vamos falar. Eu quero ouvir do Liverpool. Eu quero ouvir o Kleber. Musto, graças a Deus tem um Musto. Segura um pouco, que tem bastante tempo ainda para falar no programa. Eu sei, tu está empolgado, tu está motivado. Mas é que cada ano que passa, fica mais divertido. Tá bom. Fica mais engraçado. Tá, eu só quero te dizer... Para um pouquinho, Cacalo. Segura um pouco, tu vai falar mais. Não, para. No ano passado eu ouvi do Baldasso que a maior dupla de zaga do futebol brasileiro era Moledo e Vitor Cuesta, pois o homem da grife do Liverpool tirou o Moledo. Tá. Poxa, que treinador é esse? Tu vai gastar que desmancha a maior dupla de zaga. Esse é o treinador do Ok. Falou o Cacalo que vai usar todos os argumentos dele nesse início de programa. E tem programa até as 2 horas. Tu vai voltar a falar, porque a gente vai mostrar lances aqui e tu vai, inclusive, interpretar esses lances. Uma coisa que eu não posso tirar de ti é o talento. Porque tu disseste que o VAR jogou com a camiseta vermelha. Encontrou um modo correto de beneficiar o Internacional. Foi a tua palavra. O modo correto. Talento eu não posso te tirar, não. De ti, evidentemente. Talento e criatividade. O Campeonato Gaúcho não tem VAR. Só no Grenal que eles botaram o VAR para beneficiar o Internacional. Ok, muito bem. Esse é o Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista, RDC TV. Kleber Grapauska, defina o clássico para ti. Eu vou aproveitar o banho tático do Renato, que o Cacalo está apregoando, para falar
do que o Renato acertou e o que o Renato errou. Eu acho que o Renato acertou no fundamental. Né? Sim. A maneira como ele escalou o Grêmio com 3 volantes funcionou, tomou conta do meio-campo, amassou o Internacional no primeiro tempo. Diego Souza, acho que foi uma afirmação e um acerto do Renato, foi nome do primeiro tempo e decidiu o clássico no segundo tempo. E o Vanderlei, do lado do Grêmio, eu acho que ele começa a carimbar a vaga de titular. Né? Fez uma boa atuação, aproveitou... Não, e o lance final, né? Exatamente, aproveitou o jogo para mostrar que funciona. O Renato, acho que ele errou no periférico. O segundo tempo eu não gostei, porque o Renato destruiu aquilo que era o reduto da força gremista, o jogo com os 3 volantes. Ele se preocupou com os cartões. Exatamente. Do Lucas né? Silva e do Maicon. E eu começaria o segundo tempo já com o PP. Né? Só que ele preferiu botar o Thiago Neves e o Grêmio termina o primeiro tempo em alta. Né? E do lado do Internacional, eu não sei se a reação do Internacional é mérito do Kudê. Né? Porque o Internacional foi obrigado a se remontar. Jogando naquela linha de 2 linhas de 4 e o Guerreiro, no final do primeiro tempo já tinha levado o gol. O Inter se reagrupou, aproveitou os espaços para partir em contra-ataque. Edenilson, o nome do segundo tempo. E o D'Alessandro, para mim, foi o grande nome do Internacional. Mas um D'Alessandro jogando fora do lugar, né? Jogando na ponta da linha de 4 e não como atacante. Lógico que não poderia mais, porque o Internacional só tinha 10, mas é mais um grande Grenal do D'Alessandro. E aí, no final, ali, ele inverte, né? Ele segura para bater pênalti, obviamente. Tava 40 do segundo tempo, ele passa o Edenilson ali para ponta. Pênalti. Estávamos indo para os pênaltis, né, Cacau? Daí Deixa eu dizer uma coisa. Só para terminar. O Internacional foi dar o primeiro chute a gol, a 12 do segundo tempo, aquele chute do Edenilson. Primeiro tempo, ele repetiu o último Grenal, um time que não consegue concluir, né? Baldasso, e tu, Maiká, vocês que são homens das redes sociais, estamos batendo neste momento com o Bairrista Futebol Clube todos os recordes em redes sociais, é isso? Parou o Estado para ver o programa, né? É mesmo? Todo mundo. Os gremistas não vivem sem me ouvir depois de um Grenal quando eles ganham. Mas aproveitem, porque a história mostra que o Inter ganha muito mais que o Grêmio. Então, estou aqui. Gremistas todos assistindo o programa, vocês precisam de mim. E tem uma pergunta aqui, Silvio. Pois não? Da nossa interatividade, do Mazito. Ele quer que vocês debatam o seguinte. Se o segundo tempo, o bom momento do Inter, não foi mais por incompetência do Renato que mexeu mal no time. O Kleber chegou a falar a respeito disso. Só um pouquinho. Aí a gente vai chegar à conclusão... É para debater, não é para xingar o cara. Chegar à conclusão que o jogo só pode ser visto pela ótica do Grêmio. O Grêmio foi bem quando foi bem, e quando o Inter foi bem é porque o Grêmio foi mal. Não, o Inter teve todos os méritos no segundo tempo. Teve um detalhe, Baldasso, que a gente tem debatido aqui, que é a questão da função do Rodrigo Lindoso. Eu acho que o Grenal mostrou, acima de tudo, que esta discussão... ela está na ordem do dia, a gente pode daqui a pouco tirar alguns ensinamentos. Porque o Rodrigo Lindoso, no primeiro tempo, e eu acho que nesse esquema, eu já tenho dito aqui, o Rodrigo Lindoso é um jogador sem função, ele é o Musto. Ele é, de certa forma, o Musto. Ou ele ou o Musto. Na função dele, o Inter precisa de um outro jogador. Mas também disse que, enquanto o Kudê não encontra este outro jogador, ele está tratando de trabalhar com o Lindoso. Só que o Lindoso é o seguinte, assim, para mim, o Lindoso, no primeiro tempo do Grenal, até a expulsão do Musto, o Lindoso estava, repito, sem função. Tá bem. Depois, quando o Inter veio para as 2 linhas de 4, Kleber, apareceu aquele Lindoso do ano passado. E ele foi fundamental. No segundo tempo ele foi fundamental. O Inter jogou com 10 nos 2 tempos. O Lindoso não apareceu, né? Exato. Foi sugado pelo meio campo do Grêmio e no segundo tempo saiu o Musto. A grande discussão. Eu só não sei se a nossa discussão não vai ser inútil. Eu só não sei isso. Porque, na verdade, nós não estamos discutindo o Lindoso. Nós estamos discutindo a presença do Musto e a função que ele executa. Isso, exato. Só que assim, primeiro... Mas quando eu digo que o Lindoso fica sem função, eu não estou nem criticando o Lindoso. Eu estou dizendo que ele está sendo colocado de forma errada. Foi o que a gente conversou aquele dia. O Lindoso é o que menos prejudica naquela função. Ele não tem esse jogador. É que assim, gente, o segundo tempo, realmente, a imagem que... O que os colorados estão querendo hoje? Os colorados estão querendo o seguinte: tira o Musto e coloca o Marcos Guilherme ou o Galhardo no time. Sim. Só que isso envolve uma mudança estrutural. Isso não é tão simples. Aí tem 2 coisas para dizer. Primeiro, o Kudê não vai abandonar uma convicção da vida dele, porque ele sempre jogou assim, por causa de um Grenal. Aí vai mudar o esquema, é 4-2-3-1 daí. E segundo, não é só tirar o Musto. Tu joga com 2 laterais do meio campo para frente. Se tu tirar o Musto primeiro, os teus zagueiros não vão poder fazer essa saída. Teus zagueiros vão ter que segurar. Como é que vai ser a cobertura? Os laterais vão continuar na frente. Então é muito complexo e não vai mudar.
O que tu pode imaginar é que daqui a pouco o Musto não jogue e jogue um outro na função do Musto. O Johnny, por exemplo. Sim. Agora, extirpar a função que o Musto executa hoje de líbero, o Cudê não vai fazer. E o 4-2-3-1 prejudica o Edenilson, né? Que é um dos melhores jogadores do Inter, porque ele não vai poder fazer o que ele faz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, por exemplo, tá o Internacional aqui, com a sua linha de 3, com o Musto aqui. Porque eu acho o seguinte, na minha opinião, o Internacional, nesse esquema, que é completamente diferente, por isso eu até usei a expressão revolucionário, é um esquema que eu acho interessante. Lá vai a dona Capitu. Se der certo. Já levantou, né? Não foi nem chamado, já levantou. Microfone. Pega o microfone aqui. Nesse esquema, que ainda precisa ser muito ajustado, para mim tem 3 questões do Internacional. A primeira dela é com os laterais. Como a gente já falou na semana passada, laterais com muita força física. Mas o acabamento é complicado, o Inter vai ter que trabalhar muito isso aí. Mas o acabamento... Porque não sai deles a qualidade final que se exige de lateral que joga assim. Lateral que corre por aqui, lateral que corre por aqui e chega aqui, e aí? Tu está sendo precipitado. Tá? Nós estamos falando de um começo de temporada. Se a gente afirma que o Guerreiro está com problemas de acabamento, o Rodinei e o Moisés, que também são jogadores de jogada final, vão ter problemas de acabamento. O Moisés tem um histórico que aponta que ele não tem problema de acabamento. Acho que o Moisés foi muito bem no Grenal e sim, foi deficiente no acabamento. Mas eu queria te dizer o seguinte... Não, parei por aqui. Eu acho que tudo que diz... Tu vai me desculpar, vou falar isso. Tudo que diz respeito ao Internacional, quando se critica... ou nesse momento, ou como no ano passado, quando a Ayrton sempre diz, de alguma forma, que está sendo precipitado. Não, eu não estou sendo precipitado. Eu estou projetando uma ideia de futuro que o Inter precisa encontrar solução. Mas tu tem precipitação tu chegou à nisso aí, conclusão... como não tem com o Lindoso. Eu não cheguei à conclusão de que os dois devam sair. Eu cheguei à conclusão de que precisa se trabalhar mais para que esse acabamento seja melhor. É que tu chegou à conclusão que Tenta tu chegou à conclusão que eles têm problema de acabamento. Eu não tenho essa conclusão. Mas o problema de acabamento pode ser superado. O Moisés nunca teve problema de acabamento, por que vai ter agora? Mas onde é que tu viu o Moisés, cara? Bom, eu vi os números do Moisés. Primeiro que eu vi o Moisés a vida inteira. Segundo que os números... O Moisés foi o maior assistente como lateral do ano passado de todo o futebol brasileiro. Ah, sim, muito bem. Cruzando. Isso é acabamento. Perfeito. E é isso que eu quero te dizer. Isso ainda não apareceu no Internacional. Bom, isso eu concordo. Portanto, é aquilo que eu falo. É início de trabalho e isso precisa ser ajustado. Essa é a primeira questão. A segunda é conhecida para nós, que é o Lindoso. Fica sem função aqui. Para mim é Lindoso ou Musto. E aí, isso é tarefa do Internacional. Tá, ele não vai fazer isso, tem que descobrir esse jogador. Se ele não for fazer isso, eu te digo agora, nestes jogos deste tamanho, o Internacional sempre vai ter problema. Trate de encontrar um outro jogador com outra qualidade. Então tá bem. Para fazer, porque aqui o Lindoso dá boa resposta. Nós dois vamos chegar à conclusão aqui que ele não vai tirar essa figura. Não vai tirar o líbero, seja o Musto ou outro jogador. Nós estamos discutindo... Que pode ser o Musto ou o Lindoso. Perfeito. Nós estamos discutindo o Lindoso aqui e a função que ele executa. Isso. Nos outros times do Cudê, o modelo tático era exatamente este. Mas aqui nessa figura do Lindoso, não era um meia armador, mas era um jogador com maior capacidade de saída e de composição de chegada. Por exemplo... Atenção, ele está falando o que eu estou falando há horas. Sabe qual é? Aqui. Não, é que eu estou dizendo o seguinte... A hora é o seguinte, Benfica, não adianta projetar Thiago Galhardo e Marcos Guilherme Mas aqui. Mas quem é que está falando de Thiago Galhardo e Marcos Guilherme? Aqui no lugar do Lindoso não vai jogar nenhum desses jogadores. Sabe quem jogaria aqui? Sabe qual é o tipo de jogador que jogaria aqui que o Cudê teve em toda a sua vida? Charles Arangues. Ou, daqui a pouco, tu Ele voltou a falar o nome dele. O chileno que joga na Alemanha. Daqui a pouco tu pode pensar no grupo do Inter, quem poderia fazer essa função? O único que para mim hoje poderia fazer essa função no time do Inter, talvez ainda não esteja pronto. Ele se chama Praxedes. Bom, e o que eu quero te dizer é o seguinte, esta é uma tarefa do técnico e da sua comissão técnica. Senão não é técnico. Vai ter que encontrar a solução. Mas me xingou, cara. Mas que bom... Tá bravo comigo? Eu perdi o Grenal, chego aqui, os caras ficam me xingando. Mas que bom que ele está concordando comigo, enfim, com a questão do Lindoso. Mas tem uma questão central aqui que eu quero colocar e quero que a mesa fale a respeito desse assunto. Silvio Baldasso, e se ele fizer o seguinte, assumir que joga com 3 zagueiros e colocar Moledo, Bruno Fux e Cuesta? Talvez. Mas aí um deles líbero, né? Sim. Quem? O Fux? Qual foi Moledo. Pois é. Porque ele argumenta. Só que o argumento para tirar o Moledo foi a saída de bola. E a saída de bola, quem tem é o Fux e o Cuesta. Então seria o Moledo líder. Aliás, o Cuesta fez o cruzamento do quase gol no final lá, quando já estava 1-0. Tá, mas gente, assim, ó, o Musto fez essa função em times muito bons.
muito bons times do Cudê, o Musto fez essa função e fez bem. Claro. O Musto não é mau jogador. Mas o médio à frente dele tinha outra característica. É que assim, ó, Maiká, o Musto não é mau jogador. Não, eu concordo. O Musto tem um problema relacionado ao número de cartões e foi comprometedor neste Grenal. Só um jogo do ano ele não tomou amarelo. Um jogo da vida. E ele já tem A história de vida do Musto é de muitos cartões. Ele tem 2 amarelos. Então isso já na tem que ser Libertadores. administrado, porque ele não pode deixar o time na mão. Agora, ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Nós estamos discutindo movimento tático aqui. E realmente, essa função do Lindoso, se permanecer o Musto, ela tem que ser repensada. Isso. Mas não vamos chegar à conclusão que o problema é o Lindoso. Tanto que, quando esta figura aqui saiu do jogo, que é o Musto, o Lindoso se tornou um dos principais jogadores do time. Bom, já quero chamar o Serra, porque através do Serra a gente vai provocar o Cacalo também em relação aos movimentos do Grêmio. O último que eu acho interessante é o seguinte, que o Internacional vai precisar discutir a questão do D'Alessandro. O técnico do Internacional, o Cudê, ele resolveu o problema do D'Alessandro, ao fazer com que o D'Alessandro se movimente desse jeito, sem entrar na área, saindo por aqui para criar jogadas com a qualidade individual que ele tem. Resolveu o problema do D'Alessandro, mas não resolveu o problema do ataque do Internacional. E a questão do ataque do Internacional passa por 2 vertentes. Primeiro, na minha opinião, 2 vertentes com o mesmo jogador. Primeiro, Paulo Guerreiro está mal. Tecnicamente, individualmente. Segundo, é um jogador que precisa, e aí passa a questão do D'Alessandro, de alguém do lado dele, porque muitas vezes, de novo, é um jogador solitário no ataque. Mas e aí? Aí é o dilema. O Kleber abriu o programa falando disso, que o D'Alessandro se desdobra no segundo tempo, passa a ser uma das principais peças criadoras aqui, circulando. No segundo tempo, na linha de 4, ele jogou no lado. Tá bem. E se torna um dos principais jogadores, um dos melhores do Grenal. E aí nós temos o senhor Paulo Guerreiro isolado na frente de novo. Isso aí. Tá, mas assim, o que tu faz? Se tu tem uma convicção do Internacional, e eu até concordo com ela, que o D'Alessandro não é mais um homem que pode participar dessa mecânica de meio, para fazer a roda girar, porque ele não tem mais vitalidade para isso, e ele foi colocado aqui justamente para poder ter liberdade, o que tu faz? Tu tira o D'Alessandro, tu perde a qualidade dele. Tu bota o Marcos Guilherme no lado dele, beleza, vai ter um parceiro pro Guerreiro. Mas tu pode abrir mão do D'Alessandro hoje? Olha, eu quero... Qualquer jogador de ataque que tu pense em botar no time do Inter hoje, tu tem que tirar o D'Alessandro. Quero lembrar de 2018, quando um técnico que tu elogiavas muito, chamado Odair Hellmann, tirou o D'Alessandro, colocou na reserva. E tu mesmo dizias no programa que a gente fazia no domingo à noite, que o Internacional está rendendo com o tripé de meio campo, sem o D'Alessandro. Eu compreendo o Odair e valorizo ele por isso. Estava mal. Hoje o D'Alessandro está bem. O D'Alessandro é o melhor jogador do Inter na temporada. Ele está bem em todos os jogos. Só que a questão é ele. Aí que está. Silvio, É coisa para o técnico interpretar o que fazer com o Paulo Guerreiro a partir do momento que o D'Alessandro, estando bem, não joga com ele. Diga, é um tripé de meio campo e o Nico Lopes em grande fase. O Nico Lopes que afunilava, entrava na área. Tá bom. Ô, Baldasso, muito obrigado, viu? Não briga comigo, hein? Tá sempre bravo também. Xingou, perco o Grenal, chega bravo aqui, é um me negócio xingando. impressionante. Rafael Serra, tá me ouvindo aí na redação, Serra? Sempre te ouvindo, Benfica. Só quero um pouquinho mais de Silvio. retorno pro Serra para que a gente possa ouvir ele bem aqui. Silvio, o Juarez está na bronca aqui. Por quê? Quer que fale do Grêmio? Ah, e agora vai entrar o Grêmio. Do Grêmio e Caxias. Aliás, eu quero saber se o... Não, e a gente vai mostrar lances em seguida aí do jogo. Quero saber se o Cacalo, a partir do momento que vou trocar umas ideias com o Serra, vem aqui no Quadro Negro ou Não, não? eu não vou aí no Quadro Negro, Tá, então. porque eu recebi aqui no meu celular agora 1.792 mensagens que esse programa tem uma essência colorada. Muito bom. Fui Espetacular. silenciado autoritariamente pelo âncora para falar dos perdedores. Não interessa, quem perdeu, perdeu. Quem perdeu vai procurar melhorar, vai treinar. O dia de falar dos ganhadores. Chega de falar de perdedor. Chega de falar de D'Alessandro, que não ganha o Grenal faz 10 anos. Chega de falar de Paulo Guerreiro. O Diego Souza, em 2 dias de Grêmio, tem mais gol no Grenal que o Paulo Guerreiro. Então chega de falar desses perdedores. Vamos falar dos ganhadores agora. Está aí o nosso telespectador reclamando. Tem que falar de Grêmio. Ninguém quer ouvir sobre os perdedores. O Liverpool caiu, Benfica. Chega de falar do falso Liverpool. Vamos falar de quem ganhou o Grenal. Vamos falar de quem está na final do campeonato. Deixa esses que estão fora para outra hora, para outro momento. E eu quero dizer, posso falar, esse então, programa tem a essência colorada. Tá, e daí... Engolfou o âncora, Dentro abraçou o âncora. Dentro do teu raciocínio, quando é que eu vou poder falar com o Baldasso, então?
Se ele é um quando ele perdedor. ganhar, nunca. Se passar na Libertadores Rafael 2 de março, Serra. tem mais um Grenal. Sabe que a gente conversava aqui no programa sobre a escalação do Grêmio, né? E até lembrei de ti, Cacalo, sobre aquela questão de jogar Michael com Thiago Neves e com Diego Souza. Foi uma coisa que eu levantei aqui, ficaria esse movimento a partir do Michael, que é um jogador que cria, de movimento de ataque do Grêmio ficaria pesado, um tanto envelhecido. O Renato parece que, em princípio, está enxergando isso aí, porque ele não coloca os três juntos, né? Ele deixou o Thiago Neves no banco. O que está correto, né, Benfica? Claro, por isso Tá é que eu quero... absolutamente correto. Eu quero que tu trate mais desse assunto aqui. Fala um pouco a respeito disso, Serra. Benfica, o Renato até falou sobre isso na coletiva, né? Porque o Thiago Neves ainda não tem a condição para jogar 90 minutos. Ele não tem esse ritmo, então o Renato preferiu utilizá-lo no segundo tempo até se acontecesse uma decisão por pênaltis. E o Renato explicou também a questão do Lucas Silva e do Maicon, porque pelo jogo do Inter ele precisava de mais um jogador no meio-campo. E aí, claro, né, de acordo com o tipo de jogo do Grêmio. O Grêmio sempre sai e tem jogadores no meio-campo que comecem a jogada, que são bons tecnicamente. E com a entrada, o retorno do Mateuzinho, que eu acho que esse aí, né, a gente não discute, é titular absoluto. E o que eu vejo, Benfica, até porque chamou atenção disso, o Renato foi até perguntado na coletiva, se a gente lembrar a primeira parada técnica para hidratação dos jogadores no primeiro tempo, enquanto o Renato falava ali, o Alexandre Mendes, seu auxiliar técnico, o Diego Souza, ele não... Estou com o Diego Souza na cabeça, por óbvio, né? Mas o Maicon não gostou das instruções, ele começou a gesticular bravo, virou as costas e voltou para o campo. O Renato, na coletiva, disse que o Maicon não gostou da atuação dele mesmo. Mas o que a gente pode entender, Benfica? Que o posicionamento que o Maicon fora colocado estava desgastando demais o Maicon no primeiro tempo. Tanto que ele saiu porque estava cansado, o Renato mesmo disse isso, e por conta do cartão amarelo. Então, Benfica, resumindo, Sim. O Maicon, neste momento, eu diria que é o ficha 1 para sair do time, até pela afirmação do Lucas Silva no Grenal. Pois é, Serra. Não vejo nenhuma possibilidade, divergindo respeitosamente do meu amigo Rafael Serra, não vejo nenhuma possibilidade, se o Grêmio tiver que jogar com a formação que deu um banho no Grenal no primeiro tempo, com 3 volantes, que saia o Maicon. O Thiago Neves vai ter que esperar. No lugar do Maicon, ele não vai entrar. Eu também acho, até pelo próprio Thiago Neves. Não, o Thiago Neves não Sabe tem nenhuma... que eu estou me surpreendendo, porque a gente já viu, Kleber, esse jogador jogando demais. Ele me surpreendeu negativamente. É isso que eu quero dizer. Embora até tenha entrado na área e dado uma cabeçada na trave, que poderia ser o primeiro gol do Grêmio, aos 5 minutos do segundo tempo, que não se pode contar como chance de gol, mas foi. Né? O Thiago Neves me surpreendeu negativamente. E o Maicon fazia uma grande partida. Agora, perna pesada, ele disse, cansou. O Maicon tem 30 e tantos anos também. Eu acho que o Renato achou o esquema dele aí. Tu acha? Acho que vai mudar aí. Acho que vai ficar por aí. Acha que, por exemplo, contra o Caxias vai ser isso? Acho que sim. É? Com liberdade para o Maicon, porque aí o Maicon não precisa se preocupar com... Porque o Grêmio com o Jean-Pierre, né, Kleber? O Jean-Pierre era um cara que era o armador, né? Isso. Teoricamente atrás do centroavante, mas o Jean-Pierre tem uma característica muito de cair para o lado esquerdo. Sim. Lembra? Não era que nem o Luan que dá o passe e vai atrás dela buscar. Então o Grêmio já estava mais ou menos assim. Ficava o Matheus, saía o Maicon e o Jean-Pierre. Vamos lembrar que o Jean-Pierre de origem é segundo volante. Sim. Na base ele é segundo volante. Agora, uma referência... Mas faz tempo, Cacalo, que ele está fazendo a cobertura, né? Está ficando de primeiro. Mais um motivo para apostar nesse esquema. Uma referência que eu não posso deixar de fazer é que o Grêmio tem 2 jogadores assim extraordinários, muito superiores à turma, jogadores de primeiríssima qualidade, tanto que estão na seleção brasileira, que é o Everton e que é o Mateuzinho. O Everton fez jogadas espetaculares. No gol no lado do Alisson, ele passou por 4 jogadores do Internacional. No campo do Grêmio, ele envolveu 4 jogadores do Internacional no campo do Grêmio. O erro do Alisson naquele primeiro lance, que ele tenta cruzar, é uma metida do Everton também. Sim. Deixa eu perguntar um negócio pro Serra aqui. Puxa um contra-ataque. Rafael Serra. Tu viste o que disse o Maicá, né? Que acha que essa vai ser a ideia do Renato para o time do Grêmio, com o Maicon ali na frente em relação aos outros 2 volantes.
Tu acha possível que vai ser isso contra o Caxias na decisão sábado, por exemplo? Acredito que sim, Benfica, porque se a gente lembrar dos jogos do Grêmio até Estamos agora sem no áudio aqui Campeonato do Gaúcho, sem o Serra. Matheus Henrique. Vamos ver, parei só um pouquinho, Serra. Só um pouquinho, teu áudio não está chegando aqui. E agora, Benfica? Tenta, não. Corta Tenta o agora. áudio do Cacau E agora? e liga o do Agora, Sérgio. vamos lá. Agora sim. Não, eu dizia o seguinte, eu acredito sim, Benfica, porque se a gente analisar e levar em conta os jogos do Grêmio antes do Grenal, sem o Matheus Henrique, o Grêmio teve enormes dificuldades. Qual é a principal dificuldade do Grêmio jogando só com o Maicon e com o Lucas Silva e com o Luciano, por exemplo, que estava sendo titular, e a gente concorda que o Thiago Neves nesse momento ele não tem condição, está fora de ritmo, era a transição, né? O Grêmio sem a bola e com a bola. É muito lento, fica o meio-campo com o Matheus Henrique, com o Maicon e o Lucas Silva. Então acredito que sim. O Maicon ganha mais liberdade para fazer a função da articulação ali um pouco mais à frente, o Lucas Silva mais posicionado e o Matheus Henrique sendo o cara mais intenso, né? Circulando ali no meio-campo. Então acredito que essa formação ela vai seguir não só contra o Caxias na final do turno, mas nos jogos seguintes, Benfica, e até pensando numa estreia de Libertadores, porque o Jean-Pierre ainda está indefinido o seu retorno, ele está ainda no processo de retreinamento, e o Thiago Neves depende do seu ritmo. Agora, Tô olhando mais ou menos o posicionamento do Grêmio no jogo, né? Em tese foi assim, né? Com um volante mais atrasado, o Lucas Silva, aí com o Alisson e com o Everton abertos. Tá com uma peça a mais, hein? Com 12. Tá com 12. O Com Everton, o Matheus e com o Michael aqui. E aí o centroavante, o Diego Souza. Isso. Mais Isso ou aí. menos essa 4-1 ideia. contra 1, né? Tu aprova? Porque o Grêmio, naturalmente, com o Renato é 4-2-3-1. Eu Aqui aprovo. iria pro Benfica. 4-1-4-1. Eu aprovo porque o jogo me mostrou o que foi o time do Grêmio. Sim. Embora o VAR tenha anulado 2 gols do Grêmio, esses 2 gols foram de jogadas construídas com absoluta facilidade sobre a zaga do Internacional. Foi fácil demais. Uma triangulação pela direita. Pelos 2 lados do campo. Tá, vamos ver uns lances então? Um foi envolvido de um lado e o outro foi envolvido do outro. E até o Maicá, assim, tentando puxar um pouquinho pela essência desse programa Vermelha, disse assim, o Cuesta que cruzou para a cabeçada do Guerreiro. Mas onde é que estava o Cuesta na cabeçada do Diego Souza, no lugar dele? Estava olhando para as estrelas, que não tinha ainda. Obrigado, Cacau. Bom, nesse Agora, eu digo, esse programa tem uma essência vermelha. Sim. Não interessa que o Cuesta cruzou para coisa nenhuma. Eu quero saber onde é que estava o Cuesta no gol anulado, que o Diego Souza passou por cima dele. Onde é que estava o Cuesta no gol do Grêmio, que o Diego Souza cabeceou sozinho. Zagueiro está lá para zagueirar, não para cruzar no desespero. Então, assim, ó. Quero ouvir Kleber com Grabowski. com Não, todos só porque esse eu programa preciso- com eu preciso me essência defender. colorada. com todos esses preciso craques me defender. maravilhosos, com a melhor dupla de zaga do Brasil, com os maiores jogadores, com o maior treinador da América Latina. Eu ouvi isso aqui. É o maior treinador da América Latina. Silvio, eu citei o E mais, Cuesta. Mas e eu mais, só- eu só só para preciso concluir, dizer- e o Moisés. Pois é, mas eu Um só... dos melhores do Inter no Grenal. Não, a única coisa que eu vi o Moisés fazer foi separar o Mar Vermelho. Olha só. O rapaz que reclamou que o programa está com a essência, e depois com a concordância do Cacalo, essência vermelha, quando eu jogo a bola pro Cacalo, o Cacalo vem falar do Fala do Internacional. Inter. Realmente a essência é vermelha Mas nesse como programa. é que eu não Tu vou tens que falar Mas do vem Grêmio. que Ficaram 30 minutos mostrando como é que perdeu o Grenal. Chega de perdedor, Benfica. Ninguém quer saber como é que joga o perdedor. Silvio, o perdedor eu vai citei- para casa. eu O citei perdedor fica em casa de Eu férias. citei o cruzamento do Cuesta, porque a gente estava falando que o Inter joga com 3 zagueiros, e com 3 zagueiros o zagueiro precisa sair. É só isso. Bom, o Kleber Aliás, Grabowski. o Grêmio joga com 2 zagueiros e jogaram muito, hein? Paulo Miranda fez um baita Grenal. Fala então, Kleber. E- Respeite isso. Reservas. 2 No reservas. próximo Grenal vai jogar o Rodrigues. Porque no bolso do Kahneman ele saiu para o bolso do Paulo Miranda. Agora ele vai para o bolso do Rodrigues. E o Grêmio, a gente está discutindo a qualidade e o acabamento dos laterais do Internacional. O Vitor Ferraz é uma grande contratação do Grêmio, uma regularidade positiva, né? O cabeceio do Thiago que bate no poste é cruzamento dele e não é esporádico, tem uma diferença na batida da bola em relação ao Arce, mas uma qualidade no lançamento. Acho que Foi chance de gol isso? Até o Cortez acertou, né? No segundo gol anulado, ele fez o que se espera do cruzamento rasteiro para trás. E essa- acabou sendo substituído. hein? Silvio, sobre essa possível mudança de esquema aí do Grêmio, com Lucas Silva, Maicon e Matheus,
O Luciano Fortes lembrou aqui, né? O Jean-Pierre se encaixa direitinho nesse esquema no lugar do Maicon. Quem disse isso? O Luciano Fortes. Está nos assistindo? Tá nos assistindo. Isso, Baldassi. Tá Porque nos quando o assistindo? Maicon não puder... Aí entra o Jean-Pierre ele nesse é do lugar aí. sistema. O Jean-Pierre jogava assim, né? Na base, né? Mais pra trás um pouquinho. Perfeito. Vamos ver os lances do Grenal para que vocês comentem aqui? Prepara aí, Kleber. Vamos ver, assim, ó, a gente separou alguns lances, não daria para colocar todos, mas alguns que a gente possa debater, falar um pouquinho a respeito. Eu abro Só mão, a chance de gol eu foi no abro sete? mão, eu abro mão dos meus comentários para este programa de natureza vermelha, Isso. para que o isento Kleber Grabowska possa fazê-lo. Batista, coloca por gentileza no nosso telão o primeiro lance de Grenal aí que a gente deixou separado, por gentileza. Esse aí é o do gol anulado. Quem é aquele jogador ali que o Diego passou por cima? Bruno Fux. Repete aí. Ó a triangulação. Olha lá, olha lá, olha lá. Que Grenal do Alisson, hein? Jogou demais também. Ali. Silvio, Oi, o fala. Cruzeiro levou o O Edilson. lance em que o Diego Souza estava impedido. E a O TV mostrou que Cruzeiro, realmente o estava Cruzeiro impedido. levou o Edilson, deu o Tony Anderson, que o Grêmio vendeu no começo do ano, e deu o Alisson. Futebol é O Alisson, feito disso, né? o Alisson é um dos Alisson- melhores jogadores do Grêmio. O Alisson, disparado. o Alisson é o Paulo Nunes. Né? Tá jogando bem. O Paulo Esse não Nunes, sai quando do chegou, time. ele era... Algum comentário a respeito Refugo. disso, Baldasso? Primeiro, obrigado por me voltar a me chamar no programa. Mas Pra um dodói aqui, Para meu quem, Deus. pra quem ligou no programa na última meia hora, meu nome é Fabiano Baldasso, eu sou um dos participantes do programa e fui novamente chamado. Talentoso. Lance impedido. Lance que tá impedido, não tem o que comentar. tem comentário. vale nada. Não tem Fica à comentário, vontade porque é. tá me impedindo. Vamos para o segundo lance, Bora então, lá. Batista, por gentileza aí. Coloca o segundo. David Braz fazendo, ó, a mesma coisa, hein, Cacalo? Impedido, ó. acabou. Do impedimento do Cortez. Hein, Cacalo? Não tem, então, o que... Não, mesma coisa que o Se Franco esse Se o Souza. lance lance não parte tem. de uma condição O tipo- ilegal, ele obteve vantagem da condição ilegal. Tá, Então nada disso vale. Ah, mas para, o- Baldasso. mas o a tipo de construção toda movimento, da o tipo jogada. da construção Não, não, aqui, ó, não, foi não, O por Bruno dentro Cortes aquilo lá. pega a bola Não, em não, não. impedimento. Para. Tudo que aconteceu Não, não. depois disso não vale nada. Vamos nada. parar, Tá, vamos parar, tá vamos parar. impedido, Vamos acabou. parar. Não. Miguel bravo, não, hein? Miguel não. Ah, só que me faltava. Não, por que O Inter tá vai ser bravo, criticado. rapaz? O Grêmio constrói situações de impedimento e o Inter vai ser criticado por isso. Mas quem é que está criticando o Inter, Se o rapaz? Grêmio construiu uma condição de impedimento, ele obteve vantagem de uma ilegalidade. Acabou. Kleber, Não acabou não. uma voz calma no programa. Por que o D'Alessandro tá dando esporro lá no, Vamos ver, vamos no repetir, Rodinei, então. ó? Vamos Porque lá. tá dormindo. Ó, Vamos lá. Repete, Tá então. dormindo, a bola nas Olha lá. costas, por isso. olha lá. Mas que bola nas costas se o cara tá impedido, cara? Se o Baldasso, cara tá impedido, tem não uma jogada antes, Baldasso. Baldasso, Para Tu de não quer comentar, mas devanear. tu não quer comentar, mas o D'Alessandro Tá comentou. tudo errado aí, a Sabe o marcação que, que o errada, Dale... Sabe o que, que o lateral direito. D'Alessandro deve ter E tem um dito pro detalhe, Rodinei? Silvio. Sabe o que, que o D'Alessandro deve ter dito pro Rodinei? Desta vez estava impedido, mas daqui a pouco eles fazem uma jogada desse tipo em que não está impedido e sai o gol. Um detalhe- Baldasso não go- o D'Alessandro não gostou, mas o Baldasso tá dizendo que não vale. Porra, Então. vou fazer análise crítica O D'Alessandro internacional. tinha que sair. O D'Alessandro não tinha que falar nada, então, já que tava impedido. Vamos, o que Um você vai dizer, detalhe. Kleber? O primeiro gol tem Musto em campo, né? E a zaga perdida. Sim. Né? Os dois zagueiros do mesmo lado, né? A zaga do Internacional mundo posicionada. dormindo ali, ó. E nessa aí, o Internacional sem o Musto continua atrapalhado, né? Pois é. Vamos ver o próximo lance, Batista. Coloca o próximo aqui do Grenal pra gente ver. Coloca o gol direto, que foi o único que não tava impedido, então, pra gente comentar. É pior que é. Não, lance impedido não pode, então. Vamos lá, Vamos ver se Batista. vai ter o no próximo, Inter também. A zaga próximo lance. dormindo. Esse aí, ó. Esse aí. Esse é o único lance do Inter no primeiro tempo. Mas cabeceio olha a jogada do D'Alessandro. Olha aí. E cruzamento com o pé direito. E aí se fala, D'Alessandro faz uma jogada, falta luz. não segue se falando.